Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 15 de janeiro. Feliz sábado para todos vocês. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nesta manhã de sábado, estamos te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. E é em nome de Jesus que nos introduzimos na tua presença. Confiando unicamente nos méritos de Jesus, pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos abençoe com uma compreensão clara e completa deste ministério maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo no santuário celestial. Dá-nos a tua bênção, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um feliz sábado para todos vocês. Deus colocou no nosso coração, Deus nos deu esta mensagem para o dia de hoje. Quem foi Melquisedeque? Você já ouviu falar de Melquisedeque? Você já leu na Bíblia? Melquisedeque surgiu assim num cenário bíblico de uma forma repentina. Exatamente quando Abraão estava voltando da batalha. Quando ele foi libertar o seu sobrinho e a família do sobrinho, que foram feitos cativos na batalha. Era a batalha de 5 reis contra 4 reis. Os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Zoar, estes 5 reis batalharam contra 4 reis, o rei de Elão, rei de Goim, rei de Sinar e rei de Elazar. Isto está relatado ali em Gênesis capítulo 14. Os 5 reis de Sodoma batalharam contra os 4 outros reis e perderam a batalha. E em consequência disso, foram feitos muitos cativos. E entre os cativos de guerra, foram também os familiares de Abraão, Ló e toda a sua família. E queridos, abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versos 12 a 16. Aqui nós lemos: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Quando Abraão estava voltando desta vitória, trazendo de volta os cativos de guerra, trazendo de volta Ló e a sua família, ele se encontrou neste caminho de volta com Melquisedeque. Foi quando pela primeira vez a Bíblia apresentou Melquisedeque. Está exatamente aqui em Gênesis capítulo 14 e os versos 18 em diante. Aqui lemos: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque veio encontrar Abraão, que estava voltando vitorioso, e trouxe para Abraão e os seus confederados, trouxe pão e vinho. E aqui diz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o verso 19, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. A Bíblia diz que Abraão devolveu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado naquela batalha, entregou o dízimo para Melquisedeque porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Simplesmente assim, é assim que a Bíblia explica. E ele era rei de Salém. Aqui menciona no capítulo 14, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém.
Salém é o antigo nome da cidade de Jerusalém. Queridos, Melquisedeque era um rei conhecido de uma cidade conhecida. Pelo que você lê aqui, tudo indica que Abraão já conhecia Melquisedeque, porque Abraão não se espantou quando Melquisedeque veio ao encontro dele trazendo pão e vinho. Tudo dá a entender que eles já se conheciam. E Abraão entregou para ele o dízimo de tudo. Queridos, obviamente não foi a primeira vez que Abraão devolveu o dízimo e nem a última vez. Essa era uma prática na vida de Abraão e também de Jacó e de todos os filhos fiéis a Deus. Existe esta prática, este princípio de devolver a Deus o santo dízimo. Quem era Melquisedeque? Quando eu estudava teologia, ali em São Paulo, um dos professores falou sobre Melquisedeque na sala de aula, mas não explicou quem era Melquisedeque. E então, quando terminou a aula, o professor saiu e eu saí atrás do professor. E o professor ia caminhando na frente e eu ia atrás dizendo: professor, por favor, me diga quem era Melquisedeque. O senhor não explicou. Ele disse: eu não vou dizer quem eu penso que era Melquisedeque, porque você não vai acreditar. E continuou caminhando. E eu fui atrás dele dizendo: mas professor, por favor, me diga quem o senhor acha que era Melquisedeque. E o professor parou e disse: pois bem, eu vou falar para você. Para mim, Melquisedeque era o Espírito Santo. E eu disse: não é possível? E ele disse: eu não falei para você que você não ia acreditar? Mas para mim era o Espírito Santo. Queridos, quem era Melquisedeque? Para o meu professor, era o Espírito Santo. Para Orígenes, um outro estudioso da Bíblia, era um anjo. E para Calmet, era Enoque. E para Jerônimo e para Lutero, estudiosos da Bíblia, Melquisedeque era Sem, um dos descendentes de Noé. E para Epifânio era o Espírito Santo. Para Ambrósio, Melquisedeque era uma aparição do Cristo pré-encarnação. Todas estas sugestões, meus queridos, não passam de especulações. Nós precisamos deixar que a Bíblia explique a Bíblia. O nome Melquisedeque aparece 10 vezes na Bíblia. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Rei de justiça. E é rei de paz, porque Salém quer dizer paz. Ele era rei de Salém, rei de paz, rei de justiça. Melquisedeque é mencionado na Bíblia esse nome 10 vezes, sendo 2 vezes no Antigo Testamento e 8 vezes no Novo Testamento. Vamos ver primeiramente aqui no Antigo Testamento, quando aparece pela primeira vez o nome de Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, verso 18, que nós já lemos. E Melquisedeque, rei de Salém, que quer dizer paz, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Simples assim, um rei conhecido de uma cidade conhecida. E agora abra sua Bíblia também em Salmo 110. Salmo 110, vamos ver então o verso 4. Este Salmo 110, todinho é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo profético, que apontava para o Messias, para a função, para a vida e obra do Messias, Jesus Cristo. Portanto, queridos, este salmo de Davi, Salmo 110, começa falando: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Este verso é usado no Novo Testamento, aplicando-o para Jesus Cristo. E aqui diz, no verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É uma profecia messiânica apontando para Jesus, que seria sacerdote eterno. Lembra-se que o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, não era eterno. Era um sacerdócio temporário, assim como o santuário da terra era temporário. O santuário da terra, que iniciou ali no Monte Sinai, com a construção do tabernáculo, ele durou até Cristo morrer na cruz do Calvário. E aí acabou também o sacerdócio terrestre de Arão ou da tribo de Levi.
Mas o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado aqui em Salmo 110, e no verso 4 diz que seria um sacerdócio eterno. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, esta é uma profecia messiânica. A Bíblia mostra que Deus trabalha com tipologias. No santuário terrestre, tudo era uma tipologia, uma ilustração do santuário celestial. Deus trabalha assim, levando você do conhecido para o desconhecido. O conhecido era o santuário da terra, com o pátio, com o lugar santo, com o lugar santíssimo. No pátio existia o altar de sacrifício, a pia que o sacerdote se lavava, se banhava antes de entrar no lugar santo. No lugar santo tinha o candeeiro com 7 lâmpadas, tinha a mesa com 12 pães e também tinha o altar de incenso, onde era queimado o incenso. E aí vinha um véu que separava o lugar santo do santíssimo. E ali no santíssimo existia a arca do concerto com os 10 mandamentos. Queridos, tudo era um tipo, era uma tipologia, era uma ilustração do santuário celestial. Queridos, Jesus Cristo estava ali representado no santuário da terra pelo cordeiro que morria cada dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde, o sacrifício contínuo. E também cada cordeirinho que os pecadores traziam representava Jesus Cristo. Arão e os seus filhos, os sacerdotes, representavam Jesus como sacerdote. O candeeiro com 7 lâmpadas representava Jesus, a luz do mundo. E também os pães que estavam ali representam Jesus como o pão da vida. O incenso que era queimado no altar de incenso no lugar santo representa os méritos de Jesus Cristo. E queridos, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo representava então a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi rasgada na cruz do Calvário. Por isso, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a embaixo, porque ali estava se cumprindo. A carne do nosso Senhor Jesus foi rasgada, deixando aberto o caminho entre o Santo e o Santíssimo. Agora o caminho estava aberto. O acesso ao Pai agora era livre e direto através da carne dilacerada do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo você tem acesso ao trono do Pai. No lugar santíssimo estava a arca do concerto com os 10 mandamentos, que representa o trono de Deus, porque os 10 mandamentos representam a perfeição do caráter de Deus, é um reflexo do caráter de Deus. Por isso, queridos, o santuário da terra era uma tipologia, era uma ilustração do santuário celestial. Tudo era símbolo de Jesus Cristo. Porém, queridos, embora Arão representasse Jesus como sacerdote, não poderia Arão representar Jesus como rei, porque Arão não era rei. E Jesus não seria somente sacerdote, Jesus seria também rei. Por isso Jesus é chamado o Rei dos Reis. Jesus Cristo tem as duas funções de Rei dos Reis e sacerdote. Por isso, meus queridos, Deus escolheu Melquisedeque no Antigo Testamento para representar Jesus como rei e sacerdote ao mesmo tempo. Igreja e Estado juntos. Rei e sacerdote significa que a igreja e o Estado estavam unidos numa só função, numa só pessoa. Melquisedeque era rei de uma cidade conhecida, cidade de Salém, mas ele era sacerdote também do Deus Altíssimo. Uma representação, uma ilustração daquilo que Jesus Cristo seria. Conforme Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20, Melquisedeque apareceu diante de Abraão quando ele voltava da batalha. Você, quando lê no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, ali Ellen White fala de Melquisedeque. Fala, Melquisedeque não era Cristo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo. Ou seja, Melquisedeque era um representante de Deus no mundo. Não era Cristo, mas representava Cristo como rei e como sacerdote. Melquisedeque viveu nos dias de Abraão, antes do nascimento de Isaque, antes do nascimento de Jacó, antes do nascimento dos 12 filhos de Jacó.
Portanto, quando Melquisedeque viveu no tempo de Abraão, ainda não existia Levi, muito menos a tribo de Levi. Queridos, Melquisedeque representava Deus no mundo, antes do sacerdócio levítico. Melquisedeque era um sacerdote constituído por ordem direta de Deus. Deus constituiu Melquisedeque como sacerdote. Ainda não existia genealogia sacerdotal. Ainda não existia a tribo de Levi. Ainda não existia o santuário da terra. Mas Deus escolheu Melquisedeque para ser rei e sacerdote. Abra sua Bíblia agora no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7. As 8 vezes em que aparece a palavra e o nome Melquisedeque, elas estão aqui em Hebreus. É o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus. E nós lemos aqui Hebreus capítulo 7. Abra sua Bíblia, vamos ler os versos 1 até o verso 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Isto representa muito bem Jesus Cristo. É uma ilustração, é um tipo de Jesus Cristo que é o Senhor Justiça Nossa. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Depois também rei de Salém, que é rei de paz, porque Salém quer dizer paz. E agora diz o verso 3. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque era uma ilustração de Jesus Cristo sem genealogia sacerdotal. Quando você procura o nome de Melquisedeque nos registros históricos, nos registros do Antigo Testamento, registros genealógicos que mostra todas as famílias de Levi e os sacerdotes que poderiam comprovar que eles eram sacerdotes, porque pela genealogia eles podiam provar que eles eram descendentes de Levi. Quando você procura ali naquela lista de genealogia sacerdotal, você não encontra ali o nome de Melquisedeque. Porque sacerdotalmente, ou seja, como sacerdote, Melquisedeque não nasceu e não morreu, não teve nem pai nem mãe, não teve começo de dias nem fim de dias. Simplesmente Melquisedeque não existe na genealogia sacerdotal do santuário terrestre, da tribo de Levi, porque ele viveu muito antes de Levi. Queridos, assim também, quando você procura o nome de Jesus na genealogia sacerdotal da tribo de Levi, você não vai encontrar, porque não existe o nome de Jesus ali na genealogia sacerdotal de Levi. Como sacerdote da tribo de Levi, simplesmente Jesus não existiu. Não teve nascimento e nem morte, nem pai e nem mãe. Porém, queridos, Jesus existiu. Como Melquisedeque também existiu. Melquisedeque tinha um pai, tinha uma mãe. Melquisedeque nasceu e morreu fisicamente, mas não como sacerdote. Como sacerdote, genealogicamente, da tribo de Levi, ele nem nasceu e nem morreu. Você está entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Melquisedeque era uma representação de Jesus Cristo, que embora fisicamente tenha nascido da Virgem Maria, e ele morreu na cruz do Calvário, mas na linhagem sacerdotal ele não nasceu e não morreu. Mas ele foi constituído sacerdote da mesma forma como Deus constituiu Melquisedeque, diretamente por ordem divina. Eles não podiam provar genealogicamente, pela genealogia sacerdotal, que eles eram sacerdotes. Mas eles podiam dizer, eu sou sacerdote porque Deus me constituiu sacerdote. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e Jesus Cristo é o sacerdote do Deus Altíssimo. No Antigo Testamento, Melquisedeque representa Jesus. Não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é um anjo, mas Melquisedeque representa o ministério sacerdotal de Jesus, que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Louvado seja Deus! Em Hebreus capítulo 7, Paulo faz um paralelo entre Melquisedeque e Jesus, entre o tipo e o antítipo. Era entre a sombra e a realidade.
tendo em vista as semelhanças que existem entre o sacerdócio de Melquisedeque e o de Cristo. Agora vamos ler Hebreus capítulo 5 e o verso 6. Hebreus capítulo 5, verso 6 diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. No santuário celestial não existe nenhum sacerdote segundo a ordem de Arão ou a ordem de Levi, porque lá no santuário celestial o sacerdócio é de Jesus Cristo, que foi constituído sacerdote eternamente. Assim como Deus escolheu Melquisedeque no passado para representar Jesus, agora a realidade é que você tem um sacerdote no céu que intercede por você, que é bondoso, que é misericordioso, que é poderoso para perdoar os pecados de todos aqueles que invocam o seu nome, Jesus Cristo, no santuário celestial. Por isso diz aqui que ele é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o santuário celestial não é passageiro. O santuário da terra foi construído e deixou de existir quando Cristo morreu na cruz. O santuário celestial é eterno, porque a própria Nova Jerusalém está dentro da Nova Jerusalém. O lugar santíssimo do santuário celestial é onde está o trono de Deus, onde tem a arca do concerto com os 10 mandamentos. Queridos, nunca vai deixar de existir o lugar santíssimo. O lugar de habitação de Deus com seus filhos é a Nova Jerusalém. Por isso Apocalipse 21, verso 2, quando mostra a Nova Jerusalém descendo do céu, no verso 3 diz: eis aí o tabernáculo de Deus com seu povo. Eis aí o santuário de Deus com seu povo. Queridos, a Nova Jerusalém é o santuário de Deus, é o tabernáculo de Deus, é a casa de Deus conosco. É a capital da nova terra, mas não é uma capital qualquer. É a casa de Deus que vai habitar conosco para todo sempre na nova terra. A Nova Jerusalém é o centro de tudo na nova terra. E ali está o trono de Deus. Por isso o santuário celestial é eterno. E eternamente Jesus será rei e sacerdote na nova terra, na Nova Jerusalém. Louvado seja Deus! Nós lemos também aqui em Hebreus capítulo 5 e o verso 10. Hebreus capítulo 5, verso 10. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Paulo está explicando, Jesus não nasceu sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, mas ele foi chamado para ser sacerdote e constituído sacerdote do mesmo modo como Deus fez com Melquisedeque. Queridos, Hebreus capítulo 7, verso 4 em diante. Aqui nós lemos: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Paulo aqui em Hebreus 7 mostra a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre os sacerdócios de Arão e dos seus filhos. O sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, aquele que foi constituído diretamente por Deus e que funciona num santuário celestial, é muito mais superior que o sacerdócio terrestre dos filhos de Arão, pecadores e frágeis como eram, que tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos. No sacerdócio celestial, Jesus Cristo não oferece sacrifício por si mesmo, porque ele é santo e imaculado, nunca pecou. Agora, Hebreus capítulo 7, verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Agora vamos ler Hebreus capítulo 7 e o verso 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, ou seja, Melquisedeque viveu muito antes de Levi nascer. E agora o verso 11, Hebreus 7, verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, a perfeição não era o sacerdócio levítico. A perfeição está no sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso diz aqui, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é sacerdote, não porque nasceu sacerdote, mas porque foi constituído.
Ele morreu por você, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ressuscitou e subiu ao céu, inaugurou o santuário celestial no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi esta festa do Pentecostes no santuário celestial, que foi a inauguração do santuário celestial, a unção do santuário celestial, e Jesus foi constituído ali sacerdócio eternamente. Ali ele intercede por você e por mim. Por isso diz aqui em Hebreus capítulo 7 e o verso 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, Melquisedeque, rei sacerdote, ilustra Jesus Cristo como rei e sacerdote. Jesus será rei dos reis e sacerdote eternamente. Por isso, queridos, Satanás tenta imitar Jesus Cristo aqui na terra através do anticristo. O anticristo papal também é rei de Roma, e é também sacerdote. Ó, queridos, como Satanás tenta imitar, a mentira está sempre perto da verdade. O anticristo papal é rei de Roma e é sacerdote, porque é anticristo. Porque o verdadeiro Cristo, Jesus Cristo, que lá no céu intercede por você, ele é rei e sacerdote. Queridos, na nova terra, a Bíblia diz que a terra toda será dividida em 12 grandes países, 12 grandes tribos. Abra sua Bíblia e em Apocalipse 21, capítulo 21, nós lemos no verso 12. Veja o que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém. E tinha, capítulo 21, verso 12, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Os nomes das 12 tribos de Israel estão nas 12 portas. Cada porta tem o nome de uma tribo, porque representa uma tribo. São 12 tribos na nova terra. São 12 grandes nações na nova terra. E cada uma dessas nações tem um rei. Deus constituiu os apóstolos. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo serão os reis na nova terra. Vão se assentar em tronos para liderar e para julgar todas as tribos de Israel. É assim que a Bíblia menciona. Abra sua Bíblia aqui em Mateus capítulo 19. A Bíblia explica a Bíblia. Você não tem que se preocupar quando é a Bíblia explicando a Bíblia, meu querido irmão. Porque isto é certo, isto é correto. A Bíblia explicando a Bíblia. Mateus capítulo 19, versos 27 e 28. Aqui nós lemos. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Verso 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na nova terra, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está claro? Deus vai constituir os 12 apóstolos para que se assentem em tronos, para liderar, para julgar as 12 tribos de Israel na nova terra. Isto é repetido também em Lucas 22, 30. Em Lucas capítulo 22 e o verso 30 é repetida esta mesma afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui lemos Lucas 22, 30. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Queridos, Jesus é chamado Rei dos Reis, porque existirão 12 reis na nova terra. E Jesus Cristo é o Rei acima de todos os 12 reis. Por isso a Bíblia aqui em Apocalipse 21, vamos ler Apocalipse 21 e o verso 21 até o verso 25. Aqui diz, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações, veja, presta atenção, verso 24, e as nações andarão à sua luz. As nações, existirão nações na nova terra. Quantas nações? Você não pode inventar da cabeça.
Você tem que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. A Bíblia diz que existirão 12 tribos, com seus nomes nas 12 portas. Então são 12 grandes nações, com os nomes das 12 tribos. Por isso diz aqui, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Os reis da terra. Quantos reis? Você não pode inventar da sua cabeça. São 12 reis. Mas quem serão esses reis? Nós temos que deixar que a Bíblia explica. Jesus explicou. Em Mateus 19 e Lucas também, capítulo 22, nós já lemos. Os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos para julgar e para liderar as 12 tribos. Mas Jesus Cristo é o rei acima de todos os 12 reis. Por isso ele é chamado o rei dos reis. Aqui em Apocalipse 21, verso 24, lemos de novo. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Aleluia! Queridos, por isso aqui em Apocalipse capítulo 19, quando fala de Jesus Cristo, o nosso rei dos reis, aqui fala em Apocalipse 19, vamos ler então o verso 15 e 16. E da sua boca saiu uma grande espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o título de Jesus Cristo. Ele é sacerdote e rei eternamente. Por isso lemos aqui em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, verso 14. Estes falando da besta, do anticristo papal, que vai batalhar contra o cordeiro. Ele vai batalhar contra o cordeiro, mas ele vai perder, porque Jesus Cristo é o grande vitorioso. Percebam aqui Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Você e eu estamos com o Cordeiro, que é o grande vitorioso. Você e eu somos os chamados, eleitos e fiéis, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos colocados no mundo como remanescente fiel de Deus, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Você é eleito e fiel e você é vitorioso. E você vai viver eternamente com o Rei dos Reis, no novo céu e na nova terra. Que bendita promessa, que bendita esperança. Alegre-se, meu querido irmão. Nós sairemos vitoriosos nesta grande guerra, agora no tempo do fim. Perseguidos nós seremos, maltratados nós seremos, mas Deus nos protege, Deus nos ama como a menina dos seus olhos. E nós vamos ser vitoriosos, porque estamos com o grande vitorioso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixo com você, meu querido irmão, a paz deste meu querido Jesus. Em nome dele que eu oro. Amém.